Fala galera, fãs do Conversa Esportiva, como diz Tadeu Schmidt, estamos ao vivo para todo o Brasil. E aí Matheus, e aí Renato, tudo bom? Opa, boa noite, Opa, Álvaro. Boa noite, Renato, meu amigo. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Mais um programa aí no ar, com bastante esporte, com bastante polêmica. Hoje o programa promete. Não, Renato? é isso aí, Matheus, Álvaro, boa noite, a galera que está nos assistindo. Bastante coisa para a gente falar hoje. Vamos falar de seleção, eliminatória, cariocão, né? Muita Pô, coisa boa por aí. calma aí que dei um mole aqui, não estamos com o assunto aqui na pauta, na ponta da língua, mas ainda não está na tela. Enquanto não está na tela, a gente vai falando. Hein, Renato, Matheus, a gente vai falar hoje de giro pelas eliminatórias, agora está na tela. Já tem seleções classificadas, Boa. sorteio da Libertadores que saiu, também o giro pelos estaduais e pela Copa do Nordeste, o sorteio também da Copa do Brasil, então vários sorteios aí agitando a América do Sul. Fórmula 1 com mais um fim de semana intenso, já a segunda corrida do ano. NBA rolando, Superliga de Vôlei e Liga Nacional de Futsal, hein? Matheus, Renato, o Boa. programa vai ser bem animado. Já Com vamos começar certeza. falando Sempre de bom. eliminatórias? Vamos começar falando do Vamos sim. Brasil, depois vamos Sim. falar também dos outros países aí que estão brigando por classificação para a Copa do Mundo do Catar. Bom, Brasil que na última quinta-feira jogou no Maracanã, o estádio lotado, foi a despedida da seleção brasileira, no solo brasileiro, já que a CBF não pretende realizar mais jogos aqui no Brasil, já restante da preparação para a seleção para a Copa do Mundo. E a CBF aqui também tem já um novo presidente aí, Edinaldo Rodrigues, baiano aí, um ótimo trabalho aí para ele que consiga realizar, né, uma boa gestão na CBF, que não tenha corrupção, problemas, mas esse é assunto para depois. Mas vamos falar do jogo, Algo. O Vamos, Brasil que fez uma boa partida contra o Chile, atropelou, né? atropelou, Maracanã cheio. A gente sabe que quando a seleção em Maracanã é um clima diferente, né? A seleção fica mais à vontade com a torcida. E gostei da escalação do Tite. O Tite surpreendeu muita gente com a escalação, botou o Neymar de falso 9, o Antony ali pela direita, o Vinícius Júnior, Casemiro e Fred Paquetá formando o meio. Paquetá um pouco abaixo nessa partida, não fez tão bom jogo assim. Casemiro e Fred, ok, fez uma partida razoável. Destaque também para a defesa bem, a gente sabe que um ponto forte também dessa seleção é a defesa. Guilherme Arana fez uma excelente partida, fez uma boa partida para a seleção. Thiago e Marquinhos também muito bem. Acredito que seja a dupla da Copa, né? Thiago e Silva e Marquinhos. Militão pode correr um pouquinho fora, mas é uma excelente reserva aí. A gente fica também na dúvida do gol. Ele não sabe se vai ser o Alisson titular, o Ederson, o Everton do Palmeiras. Fica essa dúvida aí. Uma disputa Mas, boa. sim, acredito que seja o Alisson, ainda mais pela confiança do Tite, né? O Alisson que já disputou uma Copa também, então isso também pesa. Então, eu gostei do Brasil. O Brasil, um time mais leve. O Chile, no início do jogo, tentou complicar um pouquinho o Brasil. Já jogou no 3-5-2, botou uma linha de 5, tentando dificultar a criação de jogadas do Brasil. Então, o Brasil, no início, teve um pouquinho sim, de dificuldade na criação de jogadas. Mas, aos poucos, o Brasil foi buscando espaço, criando espaço. E eu acredito, depois desse jogo, acredito que um esquema ali de falso 9 pode ser o ideal. Eu não sei o que você já acha, meus amigos. Renato, o que você Sim, acha aí do esquema que o Tite apresentou no jogo, o comportamento da seleção? E responde aí, Matheus, o que você acha da escalação com falso 9? não, concordo com o Matheus. O Tite escalou bem a seleção para esse jogo. Concordo com o falso 9, desde que ele não seja o Gabriel Jesus, né? É, mas mandou bem a seleção. Pena Corneta, que corneta.
Pena que ele não vai poder repetir, né, a escalação, porque o Neymar e o Vinícius Júnior forçaram aí o cartão para não jogar. Até porque, para quem não sabe, as eliminatórias da Copa do Mundo, os cartões tomados contam para a Copa do Mundo. Pô, Então, isso é maluquice, né? o Neymar poderia Entendi. tomar um cartão amanhã contra a Bolívia e ficar fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então, provavelmente isso daí já deve ter sido combinado com a comissão técnica para quem tinha o cartão amarelo, 2 cartões para tomar logo o terceiro para poder poupar aí contra a Bolívia. Ah, com A seleção certeza. tem toda uma logística para chegar lá na Bolívia, vai Ô, Renato, ficar em... deixa eu te Sim. interromper aqui rapidinho. Levanta Oi, sua oi. câmera aí, cara, pra gente ver a sua careca. Tá cortando aqui, ó. Ah, tá. Eu até perguntei mais cedo como é que tava. Calma aí. Pera aí. Não é a Vê careca se do melhorou. Escobar, mas a gente quer ver, pô. Vê se melhorou. Vai, liga aí, pô. Melhorou? Agora Boa. estamos te vendo. Vai lá. Melhorou? Tá. Eu até perguntei mais cedo se estavam me cortando. Aí falaram que tava Mas bom, eu Mas deixei. antes estava bom. Tá bonito minha careca? Ó, Tá brilhando. Tá em brilhando. homenagem a vocês. Se quiserem que o Renato bote uma peruca, tá aí nas pelotitas, 150 pontos, já É sabe. isso aí. No último programa isso aí. teve. Tô precisando de um cabelo. Tá certo. Mas, então, meus amigos, falando agora um pouquinho das outras seleções que já garantiram classificação aí. A Argentina foi bem, né? A Argentina venceu a Venezuela por 3-0, jogando em casa. Show de Maria e Messi. A Argentina é uma das favoritas também para a Copa. O jogo polêmico, a gente teve Uruguai e Peru. O Uruguai não fez um bom jogo assim contra o Peru. 1-0, o gol se não me engano, foi de Arrascaeta. Teve a polêmica, o Peru chegou, se não me engano, empatar o jogo, mas o goleiro uruguai pegou a bola lá dentro. Então ficou essa discussão aí se a bola entrou ou não entrou. Por mim, eu acho que entrou. Não sei você, Álvaro, Renato, vocês viram esse jogo, vocês viram esse lance? Eu vi o lance, eu achei que não entrou, porque um pouquinho ainda ficou fora ali da linha. Eu achei que não entrou, mas como eu não tenho uma câmera conclusiva, até por isso que o VAR também não interviu, manteve a decisão de campo, prejudicou o Peru, né? Se realmente essa bola entrou, prejudicou a seleção peruana. Matheus, vou te perguntar uma brigando coisa. ali pela vaguinha na Sim. Copa. Quando você joga FIFA lá, isso acontece? Pô, Tá não jogando acontece. FIFAzinho? Parece a tecnologia ali, né? Sim, No parece gol. tecnologia. Sim. Isso aí já existe na Itália, ó. Há uns 7 anos, cara. Sim. A tecnologia, assim, da linha, Da em linha cima do gol? E é pra ter funcionado nesse jogo. Lembrando Não que funcionou. essa tecnologia já deveria ter no Campeonato Brasileiro, porque como a Copa do Mundo foi no Brasil em 2014, a FIFA deixou os equipamentos com a CBF para ser usado, mas o famoso pelo legado. menos nos estádios. Pelo menos nos estádios que teve o jogo da Copa, mas por algum motivo, que nós sabemos qual, não. É o famoso legado, Não utilizaram. Renato. É. Mas voltando pro campo, então o Uruguai agora tem boas chances de se classificar? Já Acho tá que na Copa. Já tá na Copa? Isso. A gente tem Os alguma 4 seleção garantidos aqui são Fale. Brasil, Argentina, Equador e e Uruguai. Uruguai. E a Colômbia, repescagem? Peru e Chile brigam pela última vaga, não Olha é isso? só o Chile, hein, cara? Que situação que o Chile se meteu, né? E o que tem a situação mais delicada é a seleção chilena. Precisa ganhar e torcer pros outros dois perderem, né? Uma combinação de resultados, saldo de gols. A situação mais difícil é do Chile. Complicado. Bom, Sim, quem se classificou para a Copa do Mundo depois de 36 anos é o Canadá. Boa. Pra Copa do Canadá, Mundo, hein? baita surpresa aí. Canadá tem uma seleção com bons jogadores, alguns conhecidos. Tem o Alfonso lateral Davies. Alfonso Davies, o David, atacante que joga no Live, que vem fazendo uma ótima temporada. E o Canadá também é reconhecido, uma seleção também que tem muitos refugiados nela. Então, a gente sabe que o futebol não é um forte do Canadá, e a primeira paixão deles é o hockey no gelo, né? Então, com essa globalização, com esse ajuda também
a deixar o futebol mais forte no país. Então, foi uma surpresa legal ver o Canadá de volta aí disputar uma Copa. É bom que, quem sabe aí, né? Os Estados Unidos também pode disputar, tá na briga aí. E pela CONCACAF, o Canadá foi o primeiro. Que bom, cara, é legal. Pra mim vai ser a primeira vez que eu vou ver, e vocês também, né? Sim, o Canadá não se classificava há 36 anos. Quero saber se alguém aí no chat vai entregar a idade. Se alguém aí do chat viu o Canadá disputando uma Copa do Mundo, aí já vai entregar a idade, né? E a Elisa já chegou aqui mandando bandeirinhas do Canadá no chat. Boa. Vai ter uma torcida aí pelo Canadá, Elisa? Vamos pra Europa? Vamos. Me fale aí Vamos da lá. Europa. Enquanto Elisa Deixa eu responde. só rapidinho, Álvaro, só para concluir aqui sobre a seleção. Opa, A seleção montou uma logística para não ficar na altitude. Vai chegar só 2 horas antes, já direto para o estádio La Paz. Vai ficar na cidade de Santa Cruz de la Sierra para tentar aí minimizar os efeitos da altitude. Perfeito. Boa. Europa. Itália tá fora. Tem um amigo meu que vai chorar muito na cama aí, que adora a seleção italiana. Abraço, Vinícius. Olha, esse assunto é polêmico, hein, Álvaro? Vou te falar que a Itália fora da Copa vai estar gerando aí várias discussões essa semana. Uma delas é o seguinte: não fomos nós aqui, até porque o nosso programa ainda não tinha se iniciado, mas muita gente que falava que se o Brasil pegasse a Itália na Copa, a Itália que jogou a Euro ia tomar de 7-1 de novo. Pô, brincadeira quem falou isso. Né? A Itália... O que eu tô pensando já há alguns dias desde a eliminação da Itália é o seguinte: será que as outras que jogaram muito abaixo na Euro ou a Itália que jogou como nunca? Cara, eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu acho que competição de tiro curto, até numa própria Copa do Mundo, pode acontecer do time que não é o melhor ser campeão aí e surpreender, entendeu? Isso acontece. Entendi. Sim, pra mim é isso. Confesso pra você que eu fiquei um pouco decepcionado com essa eliminação. Pô, eu gostaria de ver Portugal e Itália amanhã jogando. Sim. Todo mundo queria ver esse jogo, né? Não vai acontecer, vai ser a Macedônia que vai enfrentar Portugal, Matheus. Pô, um jogo, não dá pra explicar o que aconteceu lá na Itália. Jogo assim, ficar de boca aberta, né? Itália, que era considerada uma das melhores seleções europeias, campeão da Eurocopa, jogando um dos melhores futebols aí da temporada, e acaba cometendo um vexame desses, né? Que assim, vou falar um pouquinho, foi o jogo, a Itália dominou a Macedônia do Norte, criou as melhores oportunidades. O que faltou para mim na seleção da Itália foi aquele poder de decisão, de concluir melhor as jogadas. Então a Itália, antes desse jogo, antes de ir para a repescagem, já teve a oportunidade para a Copa, que foi contra a Suíça, e Jorginho acabou perdendo o pênalti e não aproveitou. Então, assim, uma situação bem dele. É a segunda vez que a seleção italiana, tetracampeão do mundo, que fica fora de uma Copa do Mundo e de uma forma bem vergonhosa, né? Com todo respeito. Segunda vez seguida, né? Com todo respeito, a Macedônia do Norte, a seleção. Concordo. A Macedônia do Norte que vem uma crescente, vem uma evolução. A Macedônia do Norte que já vem se evoluindo bem, ainda mais com essa colonização, globalização, como acontece no Canadá. A Macedônia já venceu da Alemanha, campeão do mundo. Verdade. Por 2-0, toma uma seleção boa, acha que vai ser fácil. É uma seleção bem treinada, equilibrada ali. Sim. Mas você apostar, você, algo que gosta de apostas, né? Você querer apostar, você ia apostar na Itália, não na Macedônia do Norte. Por falar nisso, boa, de repente ele já tem até os números aí em mãos, Matheus. Sim. Quanto que tá para cada uma aí? Não tenho, mas vou pesquisar rapidinho aqui pra você. Boa, porque provavelmente na casa de apostas, Portugal, porque Cristiano Ronaldo, seja aí muito favorito, mas com certeza. A Macedônia vai jogar fechadinha, e essa seleção de Portugal é mal montada, beça.
Mas- técnico Fernando Vocês acham que Santos... pode ter uma surpresa, uma Pode. surpresa aí, ó? O Jorge, nosso amigo Jorge, Ou com o comentou Jorginho. aqui, ó, logo o Jorginho. Fala, Pois é, Jorge, logo o seu Logo xará ele. aí, cara. Pô, Sim. Mas vocês acham que pode ter, então, um resultado surpreendente aí, um resultado positivo para Pode. Macedônia? O jogo vai ser em Mano. Portugal, no estádio do Dragão. A torcida portuguesa apoia, mas é uma torcida que também critica quando a seleção vai mal. A seleção não jogou tão bem contra a Turquia. Se o turco lá não perde o pênalti no finalzinho do jogo, passa esse jogo ia para prorrogação e ia azedar o caldo para Portugal. É Cristiano Ronaldo ali, o Bruno Fernandes, mais 2 ou 3 jogadores ali. A seleção portuguesa tem ótimos jogadores, mas não significa que você ter ótimos jogadores que você tenha uma boa equipe. Acho muito mal treinada pelo Fernando Santos. O time tem potencial para jogar mais, jogar bonito, jogar para frente. E é uma seleção que Renato, mas nesse último Joga. jogo aí contra a Turquia, Portugal até que fez um bom jogo, buscou já a iniciativa logo no início. Me surpreendeu também na escalação, botou um time mais ofensivo ali. Mas eu vejo Portugal com mais qualidade do que a Itália para esse jogo. Acredito que não deve acontecer uma zebra dessas. Eu falei tá comparando o que faltava para a seleção da Itália, que era o poder de decisão, e acredito que Portugal tem mais isso do que a Itália. A gente tem Cristiano Ronaldo, tem o Bruno Fernandes, tem o Diogo Jota também, que vem sendo de fase. Então Portugal tem mais poder de decisão do que a Itália. Então a gente sabe, né? Futebol é uma caixinha de surpresa. A gente não o favorito é Portugal. Mas Portugal tem tudo para passar aí. tem que abrir o olho, já serviu de lição Sim. aí a eliminação da Itália. Sim. E nas outras partidas, Matheus, destaque aí também foi o Eriksen, né? Mas Sim, a Dinamarca teve. acabou perdendo. Meus amigos, depois de 9 meses, desde o dia do triste acidente que o Eriksen teve, né? No dia 12 de junho de 2021, jogo da Eurocopa da Dinamarca, o Eriksen teve um ataque cardíaco ali durante o jogo. Então ele foi uma situação bem delicada que a gente viu, e ele ficou até afastado por um tempo, não sabia se ia voltar a jogar. 9 meses depois, Eriksen volta a jogar futebol, volta a jogar pela sua seleção, voltou marcando o gol, né? Mesmo com a derrota da Dinamarca para a Holanda venceu esse jogo por 4-2, o Eriksen voltou a marcar. Então foi um destaque assim, emocionante e legal assim, de se ver o mundo das voltas, né, meus amigos? Pois Foi é. legal. Foi legal Mas, ver o Eriksen. só lembrando que esse jogo foi amistoso, não é isso? Sim, Foi uma partida amistosa. sim, As duas seleções já estão na Copa, na realidade. sim. O outro jogo de amanhã é Polônia e Suécia. Acho um jogo muito equilibrado. Acho que o Lewandowski corre risco de ficar fora da Copa. Suécia que venceu a República Tcheca já na prorrogação. Não contam mais com o Ibrahimovic, né? Sim. É isso. Mas tem o nosso garoto Isaac, que o joga Isaac, muita bola. muita bola. Joga na Real Sociedade, um dos destaques também, o Forsberg, também é meio campista muito bom de bola, que joga no Red Bull Leipzig. Então, Suécia é um pouquinho, aposto mais na Suécia para sair, ter mais um pouquinho de qualidade do que a Polônia. Ainda mais que a Polônia perdeu seu treinador também, o Paulo Sousa, já que já está no Flamengo. Não sei se a Polônia vai acabar sentindo um pouquinho essa ausência do Paulo Sousa. Acredito Será, que Renato? não. Vamos falar daqui a pouquinho de Paulo Sousa, hein? Pode ser que sim. Pode ser que sim. E também vai sentir um pouquinho de jogo, né? Porque o jogo seria contra a Rússia e não teve o jogo. A Rússia foi eliminada da Copa por todas as questões, então foi bom que eles tiveram mais um tempo até para se preparar. Mas é jogo duro amanhã, é jogo duro e eu tô apostando que vai dar Suécia. Boa. E aí a situação da Rússia e da Ucrânia, Matheus, nessas eliminatórias, como é que ficou? Rússia e Ucrânia jogariam aí a repescagem. Não vai ter jogo. Da Rússia, né? Isso, Você na tá Rússia, eliminada, né? E na Ucrânia também a gente não sabe o que vai acontecer dessa partida, então é questão de tempo, né? O País de Gales está esperando. O País de Sim. Gales que passou também
se classificou, tá esperando aí ou Escócia ou Ucrânia, o jogo a definir. Ainda não tem dia, horário, local. Acreditamos que seja ainda no mês de abril, mas vamos aguardar. E, por outro lado, a Rússia já foi eliminada direto, né? Não participa mais, Isso. não joga. Sim, sim. É isso? A Rússia Isso. já foi, a Rússia já só agora para 2026. Bom. Vamos passar então pra Libertadores? Vamos. Vamos lá. A Porque galera teve, tá querendo saber da Libertadores. teve o aí. sorteio, né? Da fase de grupos. E agora Sim. nós temos aí a definição dos 32, das 32 equipes que vão disputar a Libertadores, né? A fase de grupos da Libertadores, né? Então a gente vai começar aí com o grupo A, B, E e F para vocês analisarem rapidinho aí. O grupo A, que tem Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petroleiro. O grupo B, que tem Atlético Paranaense, Libertad, Caracas e The Strongest. O grupo E, que tem Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali e Always Ready. E o grupo F, que tem River Plate, Colo-Colo, Alianza Lima e o Fortaleza. Fortaleza se deu mal aí nesse sorteio? Fortaleza que estava no pote Não. 4. O grupo F é muito acessível pro Fortaleza. O Fortaleza é mais time hoje que o Colo-Colo. Colo-Colo que vem brigando para não cair no Campeonato Chileno nas últimas temporadas. E é mais time com a Alianza Lima. O Fortaleza, para mim, é a segunda força aí desse grupo F. O River Plate é favorito, mas eu acho um grupo muito acessível pro Fortaleza. Boa, Renato. Grupo é complicado. A gente pode ver o Corinthians acabou se dando mal. Pegou já logo o grupo do Boca. O Corinthians com ainda incertezas também no elenco, né? Vão refazer falta- aquela final de 2012, né? Sim. Mas acredito que o Corinthians pode sim se classificar desse grupo, pode ser a segunda força. Não vejo Deportivo Cali e Always Red, né? Lembrando que o Always Ready, a única vitória que eles têm no Libertadores é contra o time brasileiro, né? Ganhou do Internacional na última Libertadores. Lembrando que a estreia do Corinthians é contra o time boliviano, lá em cima, né? Lá na Bolívia. Vai ser jogo difícil pro Corinthians, hein? Galera aí do pessoal do Corinthians, esse time do Corinthians aí que tá tentando se ajustar, se arrumar. Altitude, jogadores acima de 30 anos, pode pesar um pouquinho. Também acho que é um grupo que o Corinthians tem chance de se classificar, mas eu não descartaria o Deportivo Cali, jogando na Colômbia, lá em Cali, e o Boca. Então eu acho que se o Corinthians fizer o seu papel, ganhar as 3 em casa, de repente um empatezinho fora, pode ser esse empate contra o próprio time boliviano, acho que o Corinthians garante a vaga pelo menos aí em segundo lugar. Mas pode brigar ainda pelo primeiro também. E o Atlético Paranaense? Ficou numa situação mais tranquila que os outros, né? Sim, Álvaro. Mas assim, tá difícil da gente analisar o Atlético Paranaense. E não é um Atlético Paranaense, não é mais aquele Atlético Paranaense que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, chegou à final da Copa do Brasil, chegou à final da Sul-Americana. O time perdeu algumas peças, o próprio Nicão, que era uma das lideranças do time. O Kaiser também saiu, não é isso, Matheus? Sim, o e a Atlético anunciou também. uma contratação hoje. O Vitinho, ponta direita, que estava no Shakhtar Donetsk, lá na Ucrânia, acertou com o Atlético Paranaense. Então, mais um reforço aí, pode ser útil aí. É um grupo que o Atlético Paranaense, acho que o adversário que poderia complicar um pouquinho é o Libertad. Sim. O Strongest é lá na Bolívia, então pode ser, mas mesmo assim, mas mesmo assim eu acho que é um grupo que o Atlético Paranaense tem muitas condições de sair como primeiro colocado desse grupo. A logística é meio complicada, porque ele vai à Venezuela, voos para Venezuela do Brasil é bem complicado, para a Bolívia também, mas eu acredito na vaga sim, na classificação do Atlético, apesar de o time estar muito mudado. E agora os outros 4 grupos. Grupo A, faltou a gente falar do A. Isso. Fala aí. Eu acho que o Palmeiras é favorito nesse grupo. Palmeiras. Passa tranquilo. Palmeiras, com certeza. Muito fácil.
Grupo C. Bragantino, Red Bull Bragantino, Nacional, Vélez Sarsfield e Estudiantes. O grupo chatinho, hein? Minha Grupo opinião chato. é o. Muito, hein? Poderia ser considerado o grupo da morte. Morte. É o grupo mais difícil, mais Encardido, equilibrado encardido. e o mais difícil. Eu acho que o Red Bull vai pegar carne do pescoço. Deu ruim pro Red Difícil. Bull, hein? É. Mas assim, a gente sabe que pelo projeto que a Red Bull vem tendo, pelo time que vem sendo montado, eu acredito, a gente também não sabe como os atuais times, a gente não sabe como os Estudiantes vêm para essa temporada, vem o Vélez, então, assim, pelo que vem jogando o Bragantino, pela última temporada também sul-americana, e vai ser a primeira também Libertadores do Red Bull Bragantino, mas eu acredito que o Red Bull possa surpreender nessa Libertadores. Boa noite, Mizola. Novo seguidor ou nova seguidora. Oi, Mizola. Não sei dizer, mas comenta aí pra gente se é seguidor ou seguidora. Seguidor, conhece ele. Seguidor? Seu parceiro, Matheus? Parceiro, tava. Veio pra ouvir o Botafogo? Isso, botafoguense. Tá no churrasco lá do nosso amigo Jorge. Ah, sim. Seja bem-vindo. Boa, bem-vindo. Mizola, a gente vai falar de Botafogo daqui a pouco, vamos falar dos estaduais. Boa noite, Elisa, de volta aí. Então a gente já pode voltar de onde a gente parou, Matheus, Renato, grupo D, que vai ter 2 mineiros, o Atlético e o América, fazendo um clássico centenário aí. E Independiente Del Valle e Tolima. Vocês acham que os dois mineiros são favoritos? São favoritos, com certeza. Eu acredito que ainda não descarto o Independente Del Valle. O Independente Del Valle é um time cascudo, tem experiência em Libertadores, é um time chato, ainda mais jogando lá na casa deles. Então eu acredito que o Independente Del Valle pode ser uma terceira força ali, mas América e Atlético Mineiro tem tudo aí para avançar. Bom, Renato, grupo H do Flamengo, Universidade Católica, Sporting Cristal e o Tajeres conhecido aí do São Paulino. Tá mutado, Renato? Perdão. Fala aí. O Flamengo vai brigar aí para fazer uma das melhores campanhas junto com o Palmeiras e Atlético Mineiro. É o que a gente É espera, um grupo muito acessível, cara. É um grupo muito acessível pro Flamengo. Acho que o Universidade Católica é o primeiro adversário, se não estiver enganado. O Sport Cristal não vai ter nenhum assim, risco, perigo. E o Tajeres, apesar de ser um time argentino, não é um time que anda muito bem das pernas ultimamente. Então, pode falar. E uma engraçada curiosidade aí desse Tajeres, quem era o treinador do Tajeres era o Medina, Alex Medina, do Internacional, que colocou o Tajeres na Libertadores e que agora está sofrendo pressão no Internacional para sair. Então, você vê como que o mundo dá as voltas, né? Podia estar com o Tajeres na Libertadores e agora ele está naquela turbulência no Internacional. Pois cara, os treinadores eles reclamam da falta de comprometimento dos times com eles, mas eles, quando vem uma boa oportunidade, muitas vezes abandonam o time. Sim. Exatamente. É complicado. E o grupo G é o único grupo que não tem brasileiro, né? Nessa Libertadores com 8 brasileiros. Tem o Peñarol, o Cerro Porteño, o Colón e o Olímpia. Vai ter o clássico, né? Cerro Porteño, Olímpia, bicho, o clássico paraguaio, o bicho vai pegar. Muito bom grupo grupo bem equilibrado. Também um grupo bem equilibrado, sim. Peñarol tá com um time razoável, um time legal. E o time do Olímpia eu também gostei nos confrontos contra o Fluminense. O Colón, confesso a você que eu não vi muita coisa do Colón esse ano. E o Cerro Porteño também tem um time bem abaixo das suas tradições. Mas eu acredito que Peñarol e Olímpia vão passar nesse grupo. O Cerro tá com um time abaixo já há alguns anos, mas assim, a gente sabe que camisa é uma camisa pesada.
E quando enfrentar Tem o um Olímpia clássico. também, que vai ser clássico, a parada também fica mais nivelada, né? A gente sabe que clássico é clássico. Então vai ser um grupo aí para quem quiser acompanhar, apesar de não ter brasileiro, também vai ser um grupo bem interessante aí de acompanhar, hein? Sim, Com certeza. certeza. E também teve o sorteio, né, da Sul-Americana. Sim. O grupo aí os brasileiros, acho que Santos e São Paulo tiveram aí grupos mais acessíveis. Lembrando que na Sul-Americana só um clube passa, né? O segundo O colocado fica Mioza falou fora. aqui que o Miozola falou aqui que o Fortaleza pegou um grupo forte também. A gente Sim. falou do grupo do Fortaleza pouco antes da queda de luz aqui, mas acredito que seja um grupo forte, mas o Renato Isso. já falou ali que o Fortaleza classifica. Sim. Fortaleza é a segunda força desse grupo. Do Palmeiras, só pra gente fazer um resuminho para quem não pegou. Grupo do Palmeiras, nós fomos unânimes que o Palmeiras vai passar fácil, tranquilo, sem dificuldade. O outro grupo era o grupo Tem o do Atlético Corinthians, Paranaense. Atlético Isso. Paranaense e... Nós acreditamos também no Atlético Paranaense, mas temos um pé Fortaleza. atrás, porque o Atlético Paranaense mudou um pouquinho do ano passado para cá e não tá jogando tão bem assim, né? Bragantino pegou pedreira. Bragantino tem uma Isso. dificuldade grande aí. E o Fortaleza a gente acredita que passe só atrás do River Plate mesmo. Né? Sim, É isso. exatamente. Fala da Sul-Americana então, Renato. Vamos lá então. Na Sul-Americana só passa um, né? Isso é importante Isso, dizer. só vai passar um de cada grupo e por causa que na Libertadores se classificam 2 e o terceiro lugar vai para a Sul-Americana também. Eu tô Fluminense pegando pegou aqui. um grupo bem chatinho. Isso. Eu só queria só para relembrar os grupos aqui rapidinho. Só vou falar dos brasileiros. Boa. O grupo B da Sul-Americana tem Racing da Argentina, Melgar do Peru, River Plate do Uruguai e Cuiabá do Brasil. Acho que é muito difícil pro Cuiabá, tá? É um grupo aí bem complicadinho pro Cuiabá. Grupo C, que também tem brasileiro, é o grupo do Santos. Então é Santos, União La Calera, aquele La Calera que jogou com o Flamengo na Libertadores, Banfield da Argentina e o Universidade Católica, que não é o do Chile. É uma outra Universidade Católica. Se eu não estiver enganado... É do Peru, né? Se eu não estiver enganado, é isso aí, exatamente do Peru. É um grupo bem... Se o Santos estiver organizadinho, direitinho, dá pro Santos brigar. Se o Santos Dá não pro Santos fizer brigar. a quase vergonha que fez no campeonato estadual, né? Aí complica. Que, aliás, Agora, campeonato estadual é o nosso próximo assunto, hein? Agora, grupo D, o grupo do São Paulo na Sul-Americana. São Paulo que já anunciou que vai jogar com o time reserva sul-americana. Eu discordo. Eu acho que o time do São Paulo deveria jogar sul-americano com o time titular que brigaria pelo título. É São Paulo, Jorge Wilstermann da Bolívia, Ayacucho e o Everton, que é também do Chile. São Paulo acho que é favorito esse grupo. Sim, concordo. Por isso mesmo que deveria botar o time completo. E como só se classifica um, vai que tem um tropeço. O Rogério Ceni já falou, como a estreia de São Paulo é agora, após a final do Paulista, na terça ou na quarta-feira, na quarta-feira. Ele já falou que vai com o time, com mistão. Soberba do São Paulo ou tá certo em priorizar o Brasileirão? Eu acho que o São Paulo não tem time para ser campeão brasileiro. Acho que nas Copas o São Paulo briga por alguma coisa. Copa do Brasil e Sul-Americana. Então acho que se o São Paulo pode fazer um campeonato honesto brasileiro, brigar por uma vaga direta na Libertadores, mas poderia brigar pelo título da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Até porque os cofres no São Paulo estão vazios. O São Paulo precisa de dinheiro. Agora vamos ver o outro brasileiro aqui. É o grupo E, Internacional. Aí é o Internacional, Independente do Sucre? Só confirmar qual é o Independente aqui, de Medellín. Medellín tem muitos independentes. Isso, da Colômbia. É o que não falta. Exato. O outro time é o 9 de outubro. 9 de outubro, se não estiver enganado, é um time paraguaio. Tá? E o Guaineira. Matheus deve saber de onde é. Eu nunca ouvi falar desse time. Qual o nome? Guaiarena.
Guaineira. Não é do Que beleza. Paraguai. Não, Mas Paraguai. tá bom pro Inter, hein? Tá bom pro Inter. hein? Sim. Acho que, de repente, só esse Independente Medellín pode fazer uma gracinha. Vai ser mais Agora, difícil o falar o outro- nome dos é. times do que o Inter classificar. Sim. Agora, o outro grupo F, que também tem brasileiro, pra mim, é um grupo Vamos, dificílimo. É LDU de Quito, Defensa e Justiça, Atlético Goianiense e Antofagasta. Olha. Dificilmente o Atlético Goianiense vai passar. Defensa e Justiça, que vem bem nos últimos anos. LDU de Quito, sempre complicando os brasileiros. Acho muito difícil o Atlético Goianiense conseguir ser o primeiro desse grupo. Vamos lá, rapidinho então, aqui, na correria. Então, grupo G, Ceará, que mandou embora o Thiago Nunes, novo técnico do Ceará, agora é o Dorival Júnior. Dorival Júnior, isso. Vai pegar o Independente da Argentina, jogo complicado, Deportivo Lara e General Caballero, isso, se eu não estiver enganado, do Paraguai. Se eu tiver errado, se eu pronunciei errado, me perdoe. Tá ótimo, tá ótimo. A pronúncia E tá me corrijam, por favor. Agora, acho que é um grupo aí que dá para o Ceará, de repente, brigar ali com o Independente por uma vaguinha. Dependendo da forma que tiver o Independente, de repente, o Ceará talvez brigue por essa vaga. Agora, o grupo mais difícil. Deixar o Matheus falar. Não, pode falar, fala aí. Júnior de Barranquilla, Oriente Petroleiro, União Santa Fé da Colômbia e Fluminense. Grupo da morte da Sul-Americana, hein? Considerando Exatamente. que um Dois só se times classifica. colombianos, altitude boliviana. Sei não, hein? Difícil pro Fluminense passar, Matheus? Ou é favorito? É difícil. Pelo futebol que o Fluminense vem jogando aí, nesses últimos jogos, vai ser um grupo de chatinho. Você já me dá o gancho para falar do próximo assunto, então, giro pelos estaduais, porque aqui no Rio, vamos começar falando aqui do Rio, né? Fluminense perdeu, se classificou, mas a torcida vaiou e o treinador Abel Braga está pressionado. Ô Renato, o Flamengo entra como favorito, mas o Fluminense entra mais pressionado nessa final? Então, meus amigos, o Flamengo entra como favorito, é clássico. O Fluminense tem que colocar a cabeça no lugar. O Fluminense parou de jogar. Sentiu muito o baque da eliminação para Sim, com certeza. Né? O próprio treinador Abel falou isso, mas o Fluminense, tanto contra o Olímpia como contra o Botafogo, resolveu jogar com o regulamento debaixo do braço. E eu acho que o Fluminense vai fazer a mesma coisa na final do Carioca. Vai tentar jogar o primeiro jogo para não perder, primeira partida para não perder, e a segunda partida vai ali numa bola, num contra-ataque, na falha do adversário, vai tentar de repente levar esse jogo aí pros pênaltis, enfim, que talvez seja uma zona de conforto maior para o Fluminense, ou para tentar resolver no último terço de partida lá no domingo, no sábado, perdão, no último jogo. O Flamengo é o favorito, mas o Fluminense que começou o Carioca seria uma final mais equilibrada. Esse Fluminense que está terminando o Carioca é mais complicado. O que aconteceu, Matheus? O Fluminense perdeu perdeu no psicológico mesmo a força que estava tendo depois da eliminação para a Libertadores? Até a torcida, eu vejo a torcida cobrando assim, com veemência ali. Além de ter perdido o psicológico, ter perdido a confiança, um grande falta que o Fluminense está tendo assim, no elenco é o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique aí que foi vendido pro Bet, ficou fora desse último jogo do Botafogo, ele acabou sentindo uma pancada no joelho, então foi uma grande perda também, Luiz Henrique. E o Fluminense o Abel durante a coletiva, né? Hoje, uma coletiva de imprensa aí, dizendo que o Fluminense tem que se recuperar, tem que voltar a jogar bem, pegar a semana de treinamento para recuperar os jogadores e
Mas tem que voltar a recuperar a confiança que Mas tava não vai ter no muita início. semana de treinamento não, porque o primeiro jogo já é na quarta. Sim, sim. Na quarta ou no sábado? Não, o primeiro jogo já é na quarta e o segundo jogo é no sábado, não é isso, Renato? Quarta e sábado, isso. Isso. Primeiro jogo é quarta-feira, 9h40. Sim. Lembrando que para muita gente que criticava o horário de 9h40, que diziam que era outra emissora que determinava isso e aquilo, agora o jogo foi para a tela de outra emissora e os jogos continuam sendo 9h40. Isso aí. Para quem vai para o estádio, é realmente um horário complicado, né? Ruim. Ainda mais no meio de Ruim. semana. E o jogo do final de semana ou vai ser 4 horas, ou vai ser 18, 18h30. Ainda não foi confirmado não, mas deve ser confirmado, acredito que é amanhã. Sabe por que esse jogo vai ser sábado e não domingo? É por causa do Do jogo Flamengo, do né? Flamengo da Libertadores, Libertadores. né? Isso. Já tinha sido combinado, acordado que qualquer um dos dois, ou o Fluminense ou o Flamengo, que jogassem na Libertadores ou Sul-Americana, na terça-feira, se a final fosse entre os dois, o jogo seria no sábado. E tem um outro acordo também que é importante saber. A FERJ, ela assinou com a TV Record um termo, uma obrigação, aonde o Campeonato Carioca, obrigatoriamente, ele tem que ser transmitido para todo o Brasil, inclusive a final, o jogo final, inclusive para a Praça de São Paulo. Ah, é? Isso também está no contrato. Isso também implicaria da final do campeonato, o jogo do Campeonato Paulista ser no mesmo horário do Campeonato Carioca, como costuma ser. O jogo de São Paulo é para uma parte do Brasil, o jogo do Rio é para outra parte do Brasil, como aconteceu ontem na semifinal. Mas esse ano é diferente. A FERJ assinou um termo com a Record e a Record se comprometeu a passar a final, inclusive, para São Paulo. Que coisa. Pode ser que poderia até ser no mesmo dia, mas teriam que ser horários diferentes. Matheus, e já que foi falado aí da FERJ, o nome da FERJ aí tá na boca do povo, né? A galera até que tá assistindo a gente agora, eu queria saber, agora é o momento. Queria saber da galera aí, principalmente torcedores de Botafogo e Fluminense, teve polêmica aí na arbitragem, né? Bastante polêmica, o pessoal tava ansioso. Eu quero saber se a galera achou que o Botafogo foi roubado ou se a arbitragem errou pros dois lados e segue o jogo. Quero saber o que o pessoal tá achando aí. E claro, a opinião de vocês, hein, Matheus? O Botafogo estava sendo eliminado até os 45 do segundo tempo. Sim. Fez o gol, estava se classificando e aí tomou o gol no final. Depois teve falta e o juiz não deixou a cobrança acontecer. Sim, o pessoal estava até ansioso para essa live, estava doido para que eu comentasse sobre esse jogo, o que ocorreu. Então, vamos lá. Mas falar sem choro, sem choro. Não, nada, que é isso aí. Profissional. Vamos falar o que foi o jogo. Primeiro tempo truncado, os dois times tentando ganhar espaço no meio campo ali. Botafogo tentando nos contratar no erro do Fluminense. A gente sabe que o time do Fluminense é um pouquinho melhor do Botafogo, tem mais qualidade ali no meio campo. O que pesou também, o que vem pesando o time do Fluminense, essas mexidas do Abel em escalar em três zagueiros, que não vem dando muito certo. Botar o David Braz, o Nino, apesar que o Nino não jogou nesse último jogo, foi o Lucas Claro. Então, o Abel vem tentando mudar o jeito do Fluminense jogar, botando os três zagueiros, botar muito mais gente no meio campo. E a torcida do Fluminense também vem criticando que o Iago é reserva desse time do Fluminense, e quando ele entra, ele vem mudando os jogos pelo Fluminense e merece ser titular. Então, são essas mudanças que acabam pesando um pouquinho do time das Laranjeiras, mas o jogo foi bom. O Botafogo surpreendeu pela atitude durante a partida. No segundo tempo, buscando o gol, já saiu no finalzinho do primeiro tempo, aos 45 minutos, um contra-ataque, no erro no ataque do Fluminense. O Chay acabou pegando a bola e deu assistência para o Alisson, que fez um lindo gol de Maracanã mesmo, como diz meu colega Luiz Roberto aí. Então, foi um belíssimo gol do Alisson. O Alisson que fez um dos destaques da partida, ele que marcou os 2 gols aí, o segundo foi de cabeça. Então, a torcida do Botafogo sai orgulhosa pelo que foi feito. Muita gente não apostava muito no Botafogo, ainda mais pelo time que veio sendo montado, uma fase de transição ainda por conta da SAF.
Mas a torcida sai de cabeça erguida, o time sai com a cabeça erguida pelo que foi feito. E falando um pouquinho das polêmicas que ocorreram no jogo. Fala pessoal, da polêmica. pessoal, O Mizola tá falando aqui que o Fred entrou só pra tumultuar o jogo. É. Fred Concordo. foi expulso. Botafogo fez o gol, se não me engano, já no finalzinho, já no segundo tempo. E já estava se classificando 2-0. No finalzinho do jogo, o Fluminense teve uma falta, um contra-ataque. O Canu estava marcando o Fred. Só que acontece. Muitos dizem que não foi, a torcida do Botafogo diz que não foi falta. O Fred ainda dominou a bola no braço ainda. Então o VAR tinha que entrar em ação nesse lance também, para rever o lance. Então já começou errado aí. E na falta, o árbitro tinha dado 5 minutos de acréscimo. O jogo é para ter terminado na falta do Fluminense, nem era para ter falta do Fluminense. O juiz deixa o Fluminense cobrar a falta. Tudo bem, sai o gol, mais 3 minutos de acréscimo. Botafogo tá ali no contra-ataque, vai pro ataque, falta no Botafogo. Finalzinho, Fred é expulso. O erro grave desse lance. O juiz marca a falta do Botafogo, expulsa o Fred, e após o Botafogo foi cobrar a falta, e o juiz terminou o jogo, não deixou o Botafogo cobrar a falta. Mas o maior erro grave foi o Fred estar em campo ainda. A gente sabe. Doideira, isso aí foi mal. A gente sabe que primeiro o juiz expulsa o jogador tem que sair do campo para a partida continuar. Esse foi o maior erro assim grave que o juiz cometeu. Pipocou? O juiz não quis expulsar Pipocou. o Fred? Vou falar uma Pipocou. coisa. É até polêmico. Também que me desculpe os torcedores do Botafogo. Mas faltou malícia os jogadores do Botafogo. 2-0, meu amigo. Nos acréscimos, Cãibra. Acho que ali a molecada do Botafogo faltou um pouquinho dessa maldade. Sobre o juiz, na boa. Fred, você não quer sair? Cada minuto, vou acrescentando. Vai ficar um minuto a mais, 2 minutos a mais. E não importa, mas não, simplesmente, Fred dá aquela risadinha depois quando o juiz encerrou o jogo. Faltou pulso, sim, ao juiz. Ele teria que ter deixado o Botafogo bater a falta, cobrar a falta. E, pelas minhas contas, ainda daria ali mais uns 2 ou 3 minutos devido àquela confusão toda, tá? Então, nesse ponto aí, eu acho que faltou experiência e o Fred levou aí o juiz na malandragem. Até na hora de dar o cartão, ele demorou muito para dar o cartão vermelho, ficou procurando, bota a mão no bolso, conversa com um, conversa com outro. Ele foi muito infeliz ontem, a arbitragem ontem, o juiz foi muito infeliz. Sobre o lance da falta, da possível mão-braço do Fred, talvez o que possa ter acontecido, o VAR pode até ter falado com o árbitro, mas o árbitro de repente bateu no peito e falou, não, pra mim não foi, interpretei que não foi. Mas isso ele não deveria isso fazer mesmo. Não, né? Se o VAR chamar, ele no mínimo tem que ir lá olhar. Não, depois na se dúvida, olhar, claro, com se certeza, olhar, ele dá a na dúvida, resposta final. ele deveria ir. Tivemos também uma polêmica aí no Campeonato Paulista a respeito de VAR, que a Federação Paulista tinha liberado, né, o VAR ao vivo para que quem estivesse no estádio, na transmissão da TV, ouvisse o que os árbitros falam. Porém, a dona FIFA ficou sabendo e antes mesmo de começar, proibiu. Não pode, né? Não pode. Mas para fechar o jogo então do Botafogo e Fluminense, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Aí é minha opinião. Queria até saber da galera do chat também. Eu acho que esse jogador, que me parece ser um bom jogador, fez um golaço e vem se destacando, mas esse atacante Erickson, ele tem que mudar essa comemoraçãozinha dele, hein? Não. Esse negócio de ficar dando voadora em bandeirinha não tá legal. Mas ele faz isso todos os jogos, faz no estádio. Mas aí não, mas no Newton Santos ele não acerta a bandeira, não, Matheus. Mas aí, olha só, Matheus. Mas aí, Matheus, olha só. Quando o Gabriel, quando o Gabriel bota a mão aqui no ouvido e vai pra torcida adversária, não pode. Ele vai para 2 pesos, 2 medidas. Aí ele é julgado. Acho assim, já que é para ser o politicamente correto,
Porque ontem ele deu uma voadora, a bandeirinha tava lá pro escudo do Fluminense. Duas Era vezes, mando duas de campo vezes. do Fluminense. Então é o seguinte, 2 pesos, 2 medidas. Então, quando o Gabriel fizer assim também, não vale criticar. Concorda? Ninguém pode Mas, criticar. Ó, o Mizola já falou aqui que É. disse já que vai mudar o estilo da comemoração. Eu acho melhor até pra Exatamente. carreira É dele, porque é cara. o seguinte, o jogador, se o jogador bota a mão no ouvido, pode pegar 2 jogos, por que o outro que vai lá e dá o bico no... Até porque a bandeirinha faz parte do jogo. Se ele quebrar a Parece que ele pediu bandeirinha, o desculpa, que parece pode que ele pediu acontecer? desculpa. Vai ter que substituir a bandeirinha, o jogo vai ficar parado, tem tudo isso também. Pô, Legal. amanhã depois ele vai jogar no Fluminense. Aí Faz vão parte lembrar da disso aí. comemoração dele, só que é o seguinte, já que nós vivemos tempos de politicamente correto, você não pode botar a mão no ouvido para provocar a torcida, você também não pode ir lá dar uma voadora na bandeirinha do time adversário. Minha opinião. Mas respeito quem acha o contrário. Eu já sei que você acha o contrário, mas tá anotado. Quando você criticar o Gabigol, vai ser lembrado disso. Não só por mim, pelo Álvaro e quem tá nos assistindo também. mas Porque eu não pimenta critiquei nos ele olhos pela dos outros é comemoração, não. refresco. Mas eu não critiquei ele pela comemoração, não. Segue o jogo. Não, você não. Mas muita gente criticou e acho que ele pegar um gancho aí, uma multa de bobeira. Mas eu sei que o jogador, agora falando sério, ele já tá acostumado a fazer essa comemoração e eu vi também que ele vai Sim. vai mudar um pouquinho. Ao meu ver, não deveria ser nada grave, mas no mundo que a gente vive hoje em dia, né? E se ele Futebol. quebra a bandeirinha, cara? Pois é. Quebra a bandeirinha, né? Dizem que o juiz, se ele quebra a bandeirinha, poderia dar o cartão amarelo para ele. Assim quando o jogador quebra a placa de publicidade. Pois Mas não sei Bom, se vamos seguir, vamos ficar nessa polêmica não. Fala aí então já que você começou a falar do Campeonato Paulista, fala aí, meu. Ih, ó, Matheus, treinou arremesso? Ih, não tem não. Vamos ver, hein? Ó, se posiciona aí que agora o Mizola desafiou aí, você vai ter que arremessar. Pera aí, vai dar quantas chances pra ele? 2? Deixa ele aquecer, pô. Posiciona, Uma pra ele aquecer. aquece, vai lá, aquece. Uma só, então. Não, essa é pra você valendo? aquecer. Não, essa não tá valendo não. Só pra ele aquecer, vai. Boa, aí, tá vendo? Acertou? Não, eu vou ter que jogar sem o fone, eu vou tirar sem o fone. Tira o fone, vai lá. tira o fone. Quer ficar em pé? Fica em pé. Tá valendo agora já, não? Agora tá valendo, vamos ver. Por favor, Matheus, por favor. Vou de novo, hein? Ih! Caraca! Quase! Tá Mas tá melhorando. Tô melhorando. Tá melhorando. Obrigado, Mizola. Valeu, Que Mizola. esse desafio, quase. Tirou um da torcida. Daqui a pouco a gente vai falar de NBA, hein? Agora, o Renato, lá em São Paulo a gente vai ter Palmeiras e São Paulo. Palmeiras é Sim. favorito? Pelo Sim. campeonato que tem feito? Palmeiras tá invicto na competição, é o favorito sim, mas o São Paulo nas mãos do Rogério Ceni, eu sei que a torcida do Flamengo não gosta muito que fale isso, principalmente o nosso apresentador, mas o Rogério Ceni está evoluindo aí esse time do São Paulo, tá fazendo aí um bom time, ele tá fazendo o time jogar pra frente, não é nem jogar bonito, mas jogar pra frente. Amassou o Corinthians. Sim. Duas vezes no campeonato, né? Só não pode o único clássico que ele perdeu. Fazer aquilo que fez ali, né? Não pode. O único clássico que ele perdeu em São Paulo, depois da volta dele pro São Paulo, foi o clássico contra o Palmeiras, onde ele jogou melhor que o Palmeiras. Sim. O Palmeiras deu o campo pro São Paulo jogou bem, mas perdeu o jogo. Acho que tudo passa por essa primeira partida, o Álvaro, que vai ser no Morumbi. Lá é torcida única, a gente sabe. São Paulo ali conseguindo ter uma vitória, fazer uma vitória, ele vai obrigar o Palmeiras a sair pro jogo. E a gente sabe que o Palmeiras não gosta muito de ter a bola, gosta de dar a bola para o adversário. Então vai obrigar no Allianz o Palmeiras a sair para jogar. Agora,
Se for o contrário, se o Palmeiras vencer o primeiro jogo, mano, vai dar taça, pode esquecer, porque no Allianz, São Paulo não vira, não. Vocês sabem onde eu tava domingo? Diga. Domingo eu tava no Morumbi. E Tava no bairro do Morumbi, mas não no estádio Cícero tá. Pompeu. Sim. Mas eu Viu tava muito ali, torcedor lá, tava São ali no Paulino, Morumbi. corintiano? O pau quebrou, não? Não, só São Paulino, não vi nenhum corintiano, até porque lá é torcida única, né? Não vi Sim. nenhum corintiano, só São Paulino mesmo. E vi um pouco do segundo tempo lá com os São Paulinos. Matheus! Mas eu acho, Álvaro, São Paulo Também- Palmeiras favorito. Também tá? também acho. São Paulinos, que me desculpe, mas o Palmeiras entra um pouco favorito, sim. Matheus, em Minas, a gente vai ter clássico. Olha só. Sim. Beleza, hein? Bom, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Atlético Mineiro favorito, apesar de que, mesmo com a chegada do El Turco, não é mesmo aquele Atlético do Cuca, mas a gente vê um Atlético bastante ofensivo, o El Turco tentando fazer mudar um pouco o jeito de jogar do Atlético, mas o Atlético favorito para esse jogo, mas uma temporada que está sendo ok para o Cruzeiro. uma reconstrução, né? Sim, o Pesolano, Tá treinador, uruguaio, né? Ele, Sim. Uruguai. uruguaio, conseguiu montar o time do Cruzeiro, Boa. usou o Campeonato Mineiro para fazer um time competitivo. Então, Sim. o Cruzeiro vem fazendo uma boa temporada, mesmo com turbulências do bastidores, envolvendo a SAF. Mas vai ser um jogo bastante interessante. O Cruzeiro pode incomodar aí na final. Lembrando, Matheus, que é jogo único. Empatou, Sim. não sei se tem Pô, prorrogação jogo ou então único direto pros é pênaltis. brincadeira, né? Pô, finalzinho jogo podia único, ser 2 jogos. A final no Sim. Mineirão. Mas tá Sim. bom, tá bom. Vai ser. Pelo menos vai ser um clássico. pra A casa vai movimentar estar aí, cheia. Né? Casa cheia. Sim, Dividir a torcida, vai ficar bonito. Sim. sim. E outra final aí que vai ter vai ser da Copa do Nordeste, né? Então. Ó, o Mizola tá falando aqui, aquele garoto Vitor Roque tá jogando Verdade. demais no Cruzeiro. Vitor Roque, jovem, 17 anos. verdade. 17 anos. É uma das promessas do Cruzeiro aí. O Ronaldo aposta muito dele aí também, que pode ser um futuro venda aí com bastante potencial. Ele vai fazer muito gol. O Cruzeiro tá bem, tá com o time organizado, competitivo. Pode fazer até uma boa Série B aí nessa temporada. Agora, final da Sim. Copa do Nordeste, vamos ter Fortaleza e Sport. Não sei se vocês repararam, mas hoje eu tô com a camisa do Leão da Ilha. E vai ser o confronto aí entre os Leões, Clássico hein, dos Renato? Leões. É. Uau! É o clássico aí É o clássico dos Leões. Qual é o Leão favorito, hein? Fortaleza. Sem dúvida, é o Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza que jogou bem aí na semifinal contra o Náutico. Vou falar para vocês, eu me surpreendi com esse Sport na Copa do Nordeste. Não contra o CRB, que ele era favorito, mas a campanha do Sport na Copa do Nordeste, surpreendente. Para mim, o Bahia tinha mais time, o próprio Ceará. Mas eu imaginei em um momento dessa competição que a final seria Fortaleza e Ceará. Mas são os times de maior investimento atualmente no Nordeste. Mas o Fortaleza ele é muito favorito. Paulo. Sim. Você pode buscar aí depois na casa de apostas aí que nem sei, deve ser o quê? 3-1, 4, 5, não Que sei. isso, não Não acho que seja isso funciona? tudo não, cara. Não Não. acho que seja isso tudo não. Eu acho que o Fortaleza é um pouco favorito sim, mas vamos ter aí uma final, 2 finais, né, e 2 jogos equilibrados. 2 jogos. Fala, Alexander. Alexander chegou aí, ó. Demorou, mas chegou. Boa noite, conversa esportiva. Boa noite, Alexander. E o Mizola resgatou noite, aqui, Alexander. ó, Boa noite. a troca de camisa. Então, no próximo assunto aí, eu vou trocar de camisa, hein? A gente vai falar de outro assunto aqui, sorteio da Copa do Brasil. Eu vou botar uma camisa temática de sorteio da Copa do Brasil. Só que enquanto isso, a gente vai falando aqui dessa final da Copa do Vamos lá. Nordeste. 2 jogos aí, Renato? São 2 jogos, isso. Primeiro jogo, se eu não estiver enganado, é no Recife. Matheus me corrija se eu estiver errado.
e o segundo lá no Castelão, em Fortaleza. Fortaleza foi até o primeiro colocado nesse grupo que tinha, o Sport, né? O Sport foi o Sim. terceiro colocado do grupo, mas não se enfrentaram, né? Porque na Copa do Nordeste os grupos são cruzados, então eles não jogaram entre si. Sim. Esse é o primeiro confronto. E o Fortaleza dos que dois. também tá na final do campeonato cearense, mas não está contra o Ceará. É um dos motivos também do Thiago Nunes ter caído, mas não tem data definida não. A final deve ser só no segundo semestre. Vai depender aí de como o Fortaleza for na Copa do Brasil, na Libertadores, ou até mesmo se ele não cair para a Sul-Americana. Vai depender aí da data que abrir para ter esse jogo aí do campeonato cearense. Ô, Matheus, o Alexander perguntou aqui, Matheus já errou a sexta hoje? Pior Boa, que errou, Alexander. Alexander. Errou já. Mas quase acertou, Mas eu melhorei. bateu no aro, rodou e saiu. Mas eu melhorei. Vai ser difícil ele ajudar o Lakers assim, complicado. Vamos O falar Lakers depender de Matheus, não. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto aí, mas agora Copa do Brasil, e já que a gente vai falar de Copa do Brasil e o nosso amigo o Mizola pediu aí, então eu vou trocar Mizola de camisa já chegou enquanto vocês botando falam, junto. e o Renato vai botar a peruca. Então, Matheus, vai falando aí de Copa do Brasil enquanto o Renato vai botar a peruca, eu vou trocar. É pra botar a camisa. agora? Beleza. É pra botar, Então beleza, vai falando aí. Vai, Matheus, Hoje- vai contigo, hein? Hoje, então, na CBF, tivemos sorteio da Copa do Brasil, a terceira fase. Terceira fase da Copa do Brasil, que os times que estavam na Libertadores, como o Atlético Mineiro, Flamengo, entram para esse bloco. O campeão da Série B também, o Botafogo, entrou. Então, já tivemos uns confrontos aí bem interessantes. Vou até falar para vocês aí a lista. E depois eu quero que vocês achem quem é favorito para essa terceira fase, quem passa também. Então, vou começar aqui, ó. Temos Tombense de Minas Gerais contra o Ceará, o Fortaleza contra o Vitória, o Bahia contra o Azuris Paraná, Goiás contra o Bragantino, Sim, jogo interessante, sim. o Fluminense contra o Vila Nova de Goiás, o Altos do Piauí contra o Flamengo, Sim. o Ceilândia de Brasília enfrenta o Botafogo, o Atlético Mineiro contra o Brasiliense, Sim. o Remo contra o Cruzeiro, Curitiba e Santos, Tocantinópolis e Atlético Paranaense, Palmeiras e Juazeirense da Bahia, Portuguesa do Rio de Janeiro, por aí, jogo bem legal para se ver também. CSA, Alagoas contra América Mineiro, Atlético Goianiense, Cuiabá e Juventude de São Paulo. Aí, E aí, voltei, hein? Ó, Aí, Renato, vou Renato, falar pra vocês, hein. Diga. lembra dessa camisa aqui? Lembro? Já que o assunto é Copa do Brasil, a camisa que o Flamengo ganhou a Copa do Brasil de A 2013. última Copa do Brasil, 2013, exatamente. Gostaram isso do aí. link? Boa Tem uma camisa conexão, pra- boa. Isso aí. Pra qualquer assunto a gente arruma uma Ó, camisa. Mas É vamos isso lá, aí. vamos lá. Agora eu vou falar. Agora vamos falar aí dos confrontos. Tombense e Ceará. Gente, o Ceará é favorito, não? Ceará. Mas, Fortaleza e Vitória. Fortaleza. Beleza, favoritaço. Bahia e Azuris. Bahia, Vai. na teoria. Agora, Goiás e Bragantino. Já É é um confronto jogo- de Série A. Dá jogo, É hein? Dá jogo duro. Dá jogo. Na Bragantino um pouco melhor. Claro, com Exato, certeza. concordo. Fluminense e Vila Nova. Fluminense, apesar de todos os problemas ultimamente. Pode falar mais Fluminense. Pode falar mais Atlético de Piauí e o Flamengo. O Flamengo tem a obrigação de ganhar esse jogo. Altos Né? do Piauí. Atlas. Senão vou ter que fazer o programa todo de, sei lá, com o quê? Vou fantasiar de palhaço, enfim. Imagina É o complicado. da sua diarista lá de São Gonçalo. Meu amigo. Ele vai botar o vídeo dele aí, ele vai quebrar tudo. Enfim. O outro jogo é o quê? Ceilândia e Botafogo. Ceilândia e Botafogo. A obrigação do Botafogo. O Botafogo já deve. Provavelmente já vai estar com as novas peças, né? Alguns jogadores, não todos, mas alguns. Remo e Cruzeiro. Ó, o Cruzeiro é favorito. Mas eu não sei não. É mais chatinho, mas Cruzeiro leva. Curitiba e Santos. Hoje Duro, o Curitiba é duro. jogo Curitiba. equilibrado. Duro. Mas o Curitiba é favorito, é confronto de Série A. Curitiba tá na final do Do campeonato
Paranaense, isso, né? contra o Maringá. Fugiu. Agora, Tocantinópolis e Atlético Paranaense. Apesar do Atlético Paranaense esse ano não ser o mesmo Atlético do ano passado, Tá de Paranaense. Ah, com certeza. favorito. Palmeiras e Juazeirense. Palmeiras não vai dar o vacilo que o Vasco deu, né? Convenhamos. Portuguesa e Portuguesa do Corinthians. Rio e O Corinthians. Mizola falou aqui que pode dar zebra aí nesse jogo. Portuguesa que vem muito Concordo bem. com ele. Pode Portuguesa. ser a zebra dessa fase aí da Copa do Brasil. Portuguesa e Corinthians. CSA de Alagoas e América. O América é favorito. Mas é jogo chatinho, hein? Chato. CSA, Atlético Goianiense e Cuiabá. Duro, Jogo Não equilibrado. sei, cara. equilibrado. Sinceramente, é jogo o de mais Série A. equilibrado, hein? Concordo. O mais concordo. equilibrado dessa fase. Não sei quem avançaria no momento, não. E Juventude de São Paulo, a obrigação é do São Paulo. Mas, O Juventude lá na Serra pode complicar. pode complicar, né? Apesar de Exatamente. passar um momento terrível aí, uma turbulência gigantesca. Sim. Né? Lembrando que o técnico do Mirassol foi pro Juventude para salvar o Juventude do rebaixamento lá no Campeonato Gaúcho, Eduardo Batista. Por coincidência, ele eliminou o Grêmio, foi pro Rio Grande do Sul, salvou o Juventude e o time que ele treinava, o Mirassol, ficou de fora Que coisa. da fase decisiva do Paulistão. Olha só, a gente falou tanto, né? Acabamos de falar, inclusive, dessa Exatamente. questão dos treinadores. Pedem mais respeito, mas também não se ajudam aí, né? O próprio Wagner Mancini saiu bem do América Mineiro, podia estar disputando a Libertadores hoje, cresceu o olho, foi pro Grêmio. O Grêmio que foi já rebaixado. Para ser rebaixado, né? Exatamente. Tava pra O ser Grêmio não rebaixado. vinha mal no Campeonato Gaúcho desse ano. Estava invicto, não é, Matheus? Sim. Estava invicto. Porém, um dia o Denis Abraão, lá, o vice-presidente do Grêmio lá, aquela figura muito engraçada, até por sinal, mas é um péssimo dirigente, na minha opinião, péssimo É um gestor. Montenegro 2.0. Exatamente. Mas eu acho que o Montenegro era até mais organizado do que ele, mas enfim. Ele acordou e achou o seguinte, como... Isso é a entrevista dele na ESPN, no Bola da Vez, e disse, eu pensei bem, achei melhor mudar logo de rumo. Gente, por que não mudou em dezembro? Esperou 2 meses, quase 3 meses, para trocar. Enfim. E o Mizola, né? Que é botafoguense, lembrou aqui que o Juventude adora aprontar na Copa do Brasil, né, meus amigos? Exatamente. Vamos de Fórmula 1? Vamos lá. Vamos Teve de o F1. segundo GP do ano e a parada pegou mais uma vez entre Red Bull e Ferrari. Várias ultrapassagens, Renato, entre Verstappen e Leclerc, mas dessa vez o Verstappen chegou até o fim da corrida e se deu bem. Sim, problema da Red Bull, problema de bomba de combustível, o problema resolvido da primeira etapa. A Red Bull já estava sendo dominante no sábado na classificação. Para quem não sabe, a classificação, o Pérez foi o primeira pole position de um mexicano na Fórmula 1. O Verstappen reclamou muito no treino que o carro saiu um pouquinho de traseira, então acabou não fazendo a volta perfeita. O Leclerc também reclamou um pouquinho do carro, mas aí fomos para a corrida no domingo. Foi uma boa corrida, eu achei mais emocionante a corrida do Bahrein. Ao contrário da corrida da Arábia do ano passado, tivemos poucos acidentes nesse final de semana. Tivemos o do Mick Schumacher, do Schumacher no sábado. Que nem correu, Foi- né? Nem correu no domingo. Devido ao acidente que teve uma proporção de 70 Gs, se eu não estiver enganada, força-gravidade. Ele não pôde correr no domingo. O Pietro não correu, não substituiu porque ele não fez nenhum treino. Pergunta de muita gente no final de semana: o Pietro vai poder correr? Não. Se ele tivesse feito pelo menos a classificação, se a batida tivesse sido um treino livre e ele tivesse feito a classificação, ok, ele poderia largar em último e poderia correr. Por esse motivo ele não pôde. Então a largada foi com 18 carros. Tsunoda, que já teve problema no final de semana todo, não conseguiram arrumar o carro dele para largada, então foram apenas 18 carros. O Hamilton, Mercedes, com 2 estratégias totalmente diferentes no final de semana. Renato, o que está acontecendo com o Hamilton? O Russell
conseguiu fazer uma corrida digna ali. Honesta. E o Exatamente. Hamilton não, cara. O que tá acontecendo? A Mercedes, ela fez. A Mercedes é o carro que mais quica, né? Tá mais ali, ó, quicando, tá com problema ali, esse carro da Mercedes, então eles fizeram um teste com o novo assoalho no Hamilton e não no Russell. Só que no Russell o carro continuou bem, à medida do possível, e no Hamilton não teve muitos progressos. Então. E o Hamilton também teve muito azar nessa corrida, porque ele vinha numa boa estratégia, largou em 16º, quando ele estava em quinto ou em sexto lugar. Teve o safety car virtual. Do Latifi, não foi do Latifi? Não, depois. Do Latifi Foi depois. do Alonso e do Ricardo. Os dois pararam Ah, praticamente na entrada do box. Então o box ficou fechado. E só faltava o Hamilton parar. E aí o que aconteceu? O Hamilton só pôde parar quando saiu o safety car virtual. E aí ele voltou lá para trás, voltou para 14º, ainda conseguiu recuperar um pouquinho, acabou em 10º. Uma outra briga, antes de falar do Verstappen e do Leclerc, uma outra briga muito legal, cara, foi entre Ocon, Alonso e Bottas. O Ocon e o Alonso se passando e repassando, uma trocação, quase que os dois saem da pista, quase que os dois batem. Eu nem sei como é que ficou lá os bastidores na Alpine. O que vocês acham disso? Porque já é a após segunda essa prova. corrida que os companheiros de equipe estão quase que se estranhando. Renato, o que você acha disso? Cara, na Fórmula 1 não é muito normal. Até porque a gente sabe que na teoria o Alonso deveria ser o piloto número 1 e o Ocon o número 2. Só que o Ocon vem correndo fazendo boas corridas e está tendo uma performance melhor do que o Alonso nos treinos. Isso já desde o ano passado. E isso tem incomodado o Alonso. O Alonso voltou para a Alpine para ser o cara da Alpine. Ele conseguiu o pódio, mas quem ganhou a corrida no passado foi o Ocon. E com certeza isso na cabeça do Alonso não deve estar nada passando um filme na cabeça dele. Falou, não, eu não vim aqui para a Alpine para tomar um banho desse moleque. Eu vim para comandar a equipe. Mas a nova geração tá que tá. Exatamente. E o Ocon é um piloto muito aguerrido, é um bom piloto e não tá dando mole pro Alonso, não. Um outro piloto, Álvaro, que também fez uma boa corrida é o Bottas. Sem a pressão da Mercedes, já fez um bom treino. A Alfa largou de novo no Q3 graças ao Bottas. Mas aí o carro não ajudou, não foi? Foi? O carro não ajudou ele, né? Não, mas ele foi bem. Ele foi razoável, foi bem nessa corrida mais uma vez. Acho que hoje, atualmente, as piores equipes da Fórmula 1 são as equipes de motor Mercedes. O motor Mercedes não está mais empurrando. Foi o que a gente falou aqui semana passada. A Aston Martin e a Haas, e a Williams e a Haas são duas carroças. A Haas melhorou. A Haas mais uma vez nos treinos livres. O Magnussen, eu nunca havia corrido na Arábia. Não treinou na sexta com problema no carro. Não treinou, só foi treinar no treino oficial e conseguiu levar o carro pro Q3. Schumacher também ia pro Q3 pela primeira vez antes da batida. A Haas evoluiu bastante, pontuou mais uma vez com o Magnussen. Quer dizer, só a pontuação da Haas nessas duas provas são mais pontos que eles fizeram nos últimos 3 anos. Eles passaram 2 anos sem pontuar nada. A Haas vem com e agora já tem uma pontuação aí, para quem não fazia nada, muito legal. Magnussen muito bem, tá? Acho que essa parada de 1 ano pro Magnussen fez muito bem para ele. Tá mandando ver. A Haas é uma grata surpresa. Ela que nos treinos livres não vem bem, parece que tá escondendo o jogo. E na hora do qualifying, da classificação, os caras estão sentando o pé e estão brigando ali pelo Q3. Tem gente que diz que a Haas é a Ferrari branca. Motor Ferrari. É a nova Ferrari, é a Ferrari branca. Tá com tudo ali, né? Sim. Boa comparação. Ó, o Alexander desbloqueou o X1 polêmico do dia. Polêmico. Mas antes do X1 polêmico, que eu acho que hoje vai ser bem polêmico, vamos terminar aqui de falar da Fórmula 1.
Porque Isso. você falou de todo mundo, mas não falou dos dois principais, né? Isso, deixei o melhor pro final. Isso aí. Apesar do Pérez largar na pole, a estratégia da Red Bull não foi a melhor para ele. Ele acabou voltando após a troca de pneus em quarto lugar. Leclerc assumiu a liderança. O Verstappen muito decidido na largada, já foi para cima do Sainz, que deu uma patinadinha. E aí depois foi uma briga direta entre Leclerc e o Verstappen. Por volta ali da volta 50, 51, o Verstappen passou o Leclerc repassou. E aí o Verstappen esperou aquele momento decisivo ali já no final da corrida, faltando 3 voltas, se eu não estiver enganado, e foi para cima, e aí não teve mais reação para o Leclerc. Leclerc falou também no final da corrida que faltou ali um pouquinho de potência, que a Red Bull tinha um ritmo de prova melhor do que a própria Ferrari. Vai ser uma briga intensa, tá? A gente tá vendo muita passagem e repassagem, Renato, esse ano. Sim. É por causa da mudança do carro? Ou você acha Também. que o Leclerc é mais agressivo que o Hamilton era ano passado? O Leclerc, na minha visão, o Hamilton no início, na primeira parte da temporada, o Verstappen ia para cima e ele aceitava numa boa. Vai lá, garoto, vai embora. Não vou resolver agora, não. O Leclerc não. O Leclerc ele não aceita. Ele joga duro também, igual o Verstappen. Ele é leal, honesto, joga duro, vai para cima, não deixa espaço. Então, eu acredito que vai ser acirrado até o final do ano. A Mercedes, eu acredito na evolução da Mercedes, mas até o momento que a Mercedes começar a evoluir, pode ser tarde demais para o Hamilton, para o Russell. A disputa do título vai ser entre os dois? Acredito que fique entre os dois, entre o Verstappen e o Leclerc. E com a Ferrari aí podendo brigar também até aí por um título de Mundial de Construtores que não vem desde 2007, 2008. 2008, não eu estiver acho. enganado. 2008. Ferrari muito bem. E isso Ferrari me dá muito o gancho, então, para fazer a pergunta do X1 polêmico de hoje, hein? Bora. Já que o Alexander desbloqueou, e o X1 polêmico de hoje é justamente sobre Fórmula 1. E a pergunta polêmica do dia é a seguinte: pós Senna, quem foi o maior piloto? Rubinho Barrichello ou Felipe Massa? Rapaz. Pergunta polêmica pra vocês e pra galera do chat. Alexander, você que botou a galera nessa aí, quero saber também a sua opinião. Eu já vou falar então alguns dados, né? Felipe Massa, vice-campeão mundial, né, Renato? Bateu na trave, ficou Sim. muito perto de ter um título, né? Foi passado pelo Hamilton na última volta, não literalmente passado, né? Foi passado na tabela, na classificação da última volta. Por outro lado, Rubens Barrichello, 9 anos de Ferrari, 9 anos sendo o segundo piloto da Ferrari, sim, mas sendo o segundo piloto da maior escuderia da história da Fórmula 1, né? E o principal era o Schumacher, né? E o principal era o Schumacher, exatamente. E até pouco tempo atrás era o piloto com mais corridas da história da Fórmula 1. Hoje é o terceiro maior piloto em número de corridas da Fórmula 1. Então, Matheus, não fica em cima do muro, não. Felipe Massa ou Rubinho Barrichello? E duas Rubinho coisas, que também teve vice, também e teve duas vice-campeonato coisas- aí com a Mercedes, né? E duas Com a Mercedes não, observações. com a Ferrari e com a Brau, né? Com a Brau Só um GP momento que eu também. vou carregar meu celular aqui. Vamos ver. Ih, fugiu, Renato, olha lá. Ele fugiu. Mas tudo bem, deixa ele, daqui a pouco ele volta. Fala aí. Vou te falar, pela carreira, só vale Fórmula 1, né? Que faz na Fórmula 1, Fórmula até 1. porque agora no Stock Car o Rubinho tá dando um banho aí no máximo, mas vamos deixar de Fórmula Stock Car. Cara, são épocas diferentes. A Ferrari na época do Rubinho era dominante com o Schumacher e o Rubinho sabia que ele era o segundo piloto, sempre soube, e não tinha muito o que fazer. E quando o Rubinho estava muito bem, a Ferrari armava alguma coisa ali para ele perder a prova. Quem não lembra daquela corrida do hoje sim, hoje não, ou a corrida, se eu não estiver enganado, foi na Inglaterra ou na Hungria, aonde o Rubinho era pole e a Ferrari esqueceu de tirar o carro do Rubinho
do cavalo, do macaco, e todo mundo foi para a volta de apresentação e o Rubinho ficou parado lá e não largou. Então, toda vez que o Rubinho estava muito bem, acontecia sempre alguma coisa, não é só azar, falta de sorte, mas a Ferrari fazia alguma coisa para conspirar a favor do Schumacher. E o Massa já E pegou quando, uma e época quando da não falava Ferrari. literalmente com todas as letras, Oi? né? Que na época. Ou É, quando falava com todas as letras, né? sim. Deixa E o, Ma- passar. e, e o Massa já pegou uma época na Ferrari, da Ferrari ainda brigar por títulos, mas não ser mais uma equipe dominante. Então, ele teve a chance dele de ser campeão, teve lá a infelicidade na última volta, mas como ele mesmo fala, que pode ter perdido naquela corrida de Singapura, onde ainda existiu o reabastecimento, e a Ferrari liberou ele com a mangueira no carro, e aí naquela corrida ele foi punido, né? Porque ele saiu com a mangueira e ali ele pode ter perdido O o título título pro mundial. Hamilton. Exatamente. Então, cara, falei, floreei, enrolei para dizer que eu acho o Rubinho, tecnicamente, como piloto, melhor que o Max. Mas o Alexander discorda, hein? O Alexander falou aqui que pra ele Felipe Massa Boa. com certeza tinha mais vontade de ganhar. E aí, Matheus? Eu vou nessa também, eu vou mais de Felipe. E duas coisas legais também, que mandou observações, assim. O Felipe Massa também teve um grande piloto com ele, fez a dupla com o Fernando Alonso pela Verdade. Ferrari. E teve aquela polêmica também, em que o Felipe estava na frente e teve que deixar o Fernando Alonso passar para ele ganhar o campeonato. Isso também marcou bastante, pesou muito nessa competição. E já com o Rubinho também teve o Schumacher, né? Então não dá para fazer grandes comparações assim. Então, mas eu vou de Felipe, ainda mais pela vontade, pela essa polêmica também que ele teve com o Fernando Alonso também. Então, eu vou de Felipe Massa. Então eu vou desempatar mais uma semana aqui. E eu vou desempatar pro lado do Rubinho Barrichello, cara. Pra mim, pela história, pela consistência como piloto. Chegou também 2 vezes ao vice-campeonato. Então, assim, se você for levar isso em consideração, o Rubinho tem mais, né, vice-campeonato do que o Massa. Eu não acho que o Rubinho não tinha vontade de ganhar. Eu acho que é o que o Renato falou. A equipe falava pra ele não ganhar, e ele não ganhava porque Sabe qual é tinha a o diferença? Schumacher, né? A diferença é que o Rubinho mandava, abaixava a cabeça, vamos colocar assim, e obedecia. O Massa fazia cara feia, mas cumpria do mesmo jeito. Então, dá a impressão que o Massa que o Massa não se conformava com essa situação. Mas claro que ele sabia que ele também era o segundo piloto para o Alonso. E o Aconteceu em Rubinho foi o, corridas e o de. Rubinho foi o segundo piloto muito mais anos. Então acho que isso também coloca Exatamente. isso, coloca Sim, ele numa posição sim, sim. de grande piloto dentro da história. Exatamente. Agora, o azar do Rubinho foi quando ele teve um carro para ser campeão mundial, que foi na Brau GP, nas primeiras corridas da temporada, só dava problema no carro dele e no carro do Button não. Quando ele começou a correr atrás do problema do prejuízo, acabou o campeonato. É Aí foi verdade. tarde demais. Foi até, né, foi até quando ele nesse dia nessa temporada ele joga o Schumacher no muro, né? Essa foi uma anterior. Foi que ele jogou, o Schumacher tentou fechar ele passou raspando. Isso foi uma corrida, uma prova na Hungria. Ele ainda corria de Williams, Álvaro. E Williams, o é Schumacher verdade. estava na Mercedes Verdade. na época. Fórmula 1. Agora vamos falar de NBA então. Ó, já pode tirar a peruca, tá, cara? Era só aquele assunto, agora já pode tirar a peruca. Já pode? Pode, tá liberado. Matheus, Diga. fala aí da nossa querida NBA que tá chegando agora. Agora tá acabando, hein? Playoffs começam no dia 10 de abril. É, Play-ins, sim, né? tá, Play-ins tá começam no dia 10 de sim. abril. Está acabando, ficando cada vez mais quente. E nessa última rodada aí alguém se complicou aí, um dos favoritos a ganhar essa temporada. Tá vendo aí a foto do Wizards,
contra o Golden State. É por esse jogo que a gente já começa falando. O Wizards ganhou, o Washington Wizards ganhou do Golden State por 123-115. Com muita gente surpreendente, ainda mais pela partida, né? E pelo jogo também que o Klay Thompson estava fazendo, que estava sendo um dos destaques da equipe. Então, o que isso muda? Pelo lado do Washington, não muito. Estão em 13º ali, não vão brigar pelos playoffs. Mas já pelo Golden State, o terceiro lugar começa a ficar ameaçado. Já que o Jazz e o Denver Nuggets venceram na rodada e já colam no Golden State. Então, vai acabar pesando aí um pouquinho, Aldo. É verdade. Quando você fala, eu tô providenciando aqui a tabela pra gente botar aqui no ar. Mas já vai falando esse destaque então aí que é do Golden State, né? Sim. E isso não impacta numa classificação direta, né? Porque os Warriors já estão classificados, né? Mas é aquela questão que a gente fala muito importante do mando de quadra, né, Matheus? Sim, com certeza. Mando de quadra para decidir jogo é fundamental, né? Ainda mais Golden State, a gente sabe que Sim. O Golden State Warriors vai disputar agora. Oi, agora vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, perfeito, Sim. perfeitamente. O Golden State Warriors agora vai disputar essa temporada, né? Vai disputar ali com o sexto ou talvez até o time que venha do play-in, porque essa sétima posição, essa terceira posição, aliás, desculpa, não é confortável, não é o que o time queria, mas à frente dele você tem Suns, você tem times que estão mais qualificados, né? Agora a gente está vendo aqui, vamos ver a tabela? Vou botar aqui a tabela para todo mundo poder ver. Tem Suns e Grizzlies na frente aqui do Golden State. Agora sim, a tabela tá na tela para todo mundo poder acompanhar. A gente tá todo mundo na mesma página. Então, Matheus, a gente tava falando aqui você estava falando dos Mavericks e do Utah Jazz. E também os Nuggets, Isso. né, que ameaçam aí essa posição dos Warriors. A briga tá bem tensa, né? sim, com Os Nuggets certeza. têm o destaque aí das últimas rodadas aí da Conferência Oeste, o Jokic, né? Sim, e Aldo, além do Utah Jazz, Nuggets, você falou do Mavericks também, né? Aham. Mavericks também tá na briga e vai ter a rodada quente aí, hein? Falando um pouquinho então do Denver Nuggets, para depois a gente falar da rodada, o Denver venceu o Oklahoma City por 113-107. O grande destaque foi o Nikola Jokic, ele que está considerado para ser um novo MVP da temporada. E nessa partida teve uma noite de gala. Ele fez um triplo-duplo com 35 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. Ele que já é o MVP. E pode Sim. ser de novo, né? De novo. Sim, pode ser de novo. Ele que está na luta aí com Steph Curry, tá com o Giannis aí na briga também. O Jamoran pode ser considerado também um MVP aí pela temporada que vem fazendo. Ou quem sabe também nosso querido Papai LeBron, ele já vai para os Lakers. Cara? Será? Os Lakers, olha só, os Lakers, já que você falou aí dos Lakers, nesse momento em 10º lugar, estão estão indo pro play-in, na última vaga do play-in, mas o San Antonio Spurs tem uma vitória só a menos. Nesse momento, o San Antonio Spurs vem de 3 vitórias em sequência e os Lakers vêm de 2 derrotas seguidas. Então, Sim. a tendência aí de queda dos Lakers e de subida dos Spurs. Será que os Lakers vão conseguir nem ir pro play-in, Matheus? A vaga está bem ameaçada, isso porque o Lakers perdeu pro New Orleans por 116-108.
jogando bem, mas chega no último quarto, acaba levando a virada. E quem chega à marca também de mais pontos aí pela partida foi o Papai LeBron. LeBron James fez 39 pontos, mas só LeBron James não adianta, né? O time tem que se ajudar, o time tem que melhorar aí nessa reta final para não ficar de fora. Cara, porque realmente hoje os Lakers estão indo para esse play-in em 10º lugar, o que já não é uma posição confortável, porque significa que os Lakers têm que vencer 2 partidas no play-in, né? 2 confrontos. Hoje seria contra os Pelicans e depois contra quem perder de Timberwolves e Clippers, né? Pode ser aí até um confronto aí dos times de Los Angeles. Mas não é uma posição, é uma posição muito indigesta para o time que tem e para a história do Lakers, né? Ah, com certeza, né? Matheus, E quer falar mais alguma coisa da Conferência Oeste? não, você falando da questão de ter que vencer 2, ainda mais pelo time que vem numa temporada muito irregular, queria um jogo bom, um jogo ruim, então o Lakers vai ter que jogar no sacrifício aí. E o LeBron James vem reclamando dores de joelho, né? Matheus, tá Sim. faltando quantos jogos aí pra cada equipe? Faltam 10 jogos. Menos de 10 jogos. 10? 10 jogos? 8 jogos. 8 jogos pros Lakers. Será que o Lakers vai? 8 jogos pros Spurs também. Nesse momento aí, o torcedor do Lakers não passa nada. Difícil. É. E na, Nem conf- sopro. e na Conferência Leste, o Boston Celtics vem surpreendendo aí, hein? Tava em quinto há uma semana atrás, chegou a subir para a primeira posição na conferência. Agora caiu um pouco, caiu hoje, né, com a vitória aqui do Miami Heat e do Philadelphia 76ers. E o Boston Celtics perdeu, mas vinha numa sequência o Celtics de seis vitórias, né, em seguida. Perdeu hoje, acabou de perder o último jogo, mas ainda assim, muito provavelmente vai passar ali no mínimo em quarto. E aí, nesse caso, jogando o Chicago Bulls para quinto. A Conferência Leste, parece que a gente tem algumas equipes mais brigando ali em cima, mas o nível parece um pouco mais baixo, né, Matheus? Sim, sim. Eles podem ver aí Miami sendo os favoritos, os Celtic também muito bem, Jason Tatum fazendo a diferença para os Celtics. A gente torce para o Chicago Bulls, também está na briga aí, pode ser dos favoritos também. O Conferência Leste está mais assim, tranquila, a gente sabe dos times certos, né, do que a Conferência Oeste, né? Muito dificilmente o New York Knicks vai conseguir arrancar uma 10ª vaga aqui, né? Então, também a questão aqui a última vaga pro playoff direto ali entre Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers, e até o Chicago Bulls tá nessa também. Essa última vaga pode até ainda ter pode ser interessante, né? Sim, com certeza. Brooklyn Nets vai ter que jogar também play-in. Também é uma surpresa negativa? Com certeza, né? Sempre pelo time que o Brooklyn montou na temporada. A gente teve essa troca também pelo James Harden. E o Forest 76 tá jogando bem com ele ainda. E vai ter surpresa, né? Saiu a decisão lá em New York. E o Kyrie Irving tá liberado para voltar a jogar. Então vai ajudar bastante. Vai ter esse reforço. Bom, vamos passar para o próximo assunto? Bora. Superliga de Vôlei. Para vocês poderem falar aqui na nossa competição masculina e feminina. Já temos classificados, Matheus? Bom, hoje estava rolando Flamengo e... Flamengo se não me engano. Osasco, não, né? Flamengo e Osasco. O Flamengo venceu o jogo
por 3-0. Então o Flamengo aí tá na briga para se classificar. A gente teve também Pinheiros se classificando hoje, já primeira semifinal. Pinheiros foi o primeiro time a fazer 2 vitórias a 0 e se classificou. Sim, isso. Agora só não tem a tabela. Pré-clube venceu o Pinheiros. Isso. Tá classificado para semifinal. Não, com certeza. Certo. Misturamos. 25-21, 25-21, 25-21. Sim. Esse é o resultado do primeiro jogo, perdão. Mas hoje também foi 3-0, desculpa. O pré-clube que é o primeiro colocado, é favorito aí. Exatamente. O Pinheiros era o Sim. oitavo, realmente era difícil pro Pinheiros. As quartas de final foram. Vai pro terceiro jogo, né? Pré-clube bateu o Pinheiros, era a primeira e quarta de final. Segunda quarta de final é Minas e Barueri. Minas ganhou o primeiro jogo, 3-1. Próximo jogo é na casa do Barueri amanhã, às 7 horas da noite. SESI Bauru venceu o primeiro jogo Fluminense, né, por 3-0. Próximo jogo é amanhã também, no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, 9h30 da noite. E o Flamengo empatou a série com o Osasco, tá 1-1. Próximo jogo é sexta-feira, dia 1º de abril, lá em Osasco. É parada dura pro O jogo que vai Flamengo decidir, também. hein? O jogo que vai decidir. E hoje foi um jogaço. Foi um jogaço, exatamente. Muito legal. Nós estávamos acompanhando aqui. Foi um jogão. Bem bacana. Acho que o Osasco nessa série contra o Flamengo é o favorito. Até porque se classificou em terceiro, o Flamengo se classificou só em sexto, né? Ou foi isso? Foi? Então, assim como uma parada pro Fluminense também. Contra o SESI, é muito complicado. Os times aqui do Rio esse ano não tão fortes realmente. A força tá ali em Minas e São Paulo tem chance. Mas só de ver os times do Rio de Janeiro aqui fazendo uma frente, né? Já é legal, né? Vamos melhorando aí, vamos evoluindo. Rio teve muito tempo aí uma hegemonia aqui no futebol, no vôlei. E aos poucos a gente volta aí, né? Sim. Exatamente. E as quartas de final do masculino, Álvaro, também já começaram, tá? Sim. Minas bateu no primeiro jogo o Natal por 3-1. Próximo jogo, o segundo jogo, é dia 31, às 9 horas da noite. Cruzeiro bateu São José dos Campos também por 3-0. Também favoritaço, né? Isso, o próximo jogo é agora, no dia 30, na casa do São José. Na quarta de final 3, o Campinas venceu o primeiro jogo do SESI também por 3-0, tá? Próximo jogo agora é na casa do Campinas, dia 31. E Guarulhos bateu o Blumenau por 3-0 também. O jogo foi na quarta-feira passada, dia 23. Agora o segundo jogo é agora, dia 30, lá em Blumenau. A gente vê a força aí também no masculino dos times de Minas e de São Paulo. Não vai surpreender aí se a gente tiver mais uma vez final mineira, tanto no masculino quanto no feminino, meus amigos. Exatamente. Pode ser que apareça algum time de São Paulo, mas a tendência é essa aí. É Minas contra Minas. Matheus, pra fechar aí, fala da nossa querida Liga Nacional de Futsal. Liga Nacional de Futsal, que já começou na última sexta-feira, já com rodada aí. Hoje já tivemos jogo também, então a rodada já tá bem adiantada aí. Falar um pouquinho também, né, como funciona a Liga Nacional de Futsal. Fala, por favor. Liga Nacional de Futsal formado por 22 times, todos se enfrentam, partidas ida e volta. Os 16 melhores avançam na fase de mata-mata, também com ida e volta até chegar à grande final, né? O atual campeão é o Cascavel do Paraná, fez uma excelente temporada, foi o time sensação da Liga Nacional de Futsal. Cascavel teve problemas também por conta da estrutura, pandemia, então foi um time de superação e é um dos favoritos também para a temporada. Cascavel que bateu um grande
time Sorocaba. Sorocaba, o Magnus aí, cada temporada vem se reforçando, se inovando, cada vez melhor. Aí é um dos times mais fortes da Liga Nacional de Futsal. Então, para quem não acompanha muito futsal, para quem fica um pouco perdido, essa é uma boa oportunidade. A temporada vai ser boa. Tem alguns favoritos aí que eu posso falar também para vocês na tabela. Fala aí, Renato. Queria falar uma coisa? Não, é sobre duas perguntas, exatamente. Pegar o gancho. Quem são os favoritos e outra. Você não acha a competição, a Liga Nacional de Futsal, também gosto bastante, um pouco inchada, porque é turno, retorno, depois ainda tem oitavas de final, quartas de Fala pra final. galera, Matheus, o regulamento. E aí Sim, depois então. responde aí a questão dos favoritos. É uma competição que dura praticamente o ano todo, né? Ela Sim. começa em março e vai até dezembro, se não estiver enganado. É isso Sim, mesmo? então. Isso. Então, são 22 equipes. Elas se enfrentam ida e volta. Os 16 melhores avançam para a fase de mata-mata. Também, ida e volta até chegar à grande final. Então a gente vê que é uma competição bem longa, mas é uma competição. Lembrando, só uma curiosidade, que a CBF comprou o futsal. A CBF agora toma conta do futsal Organizadora? também, organizadora da Liga Legal. Nacional. E a gente sabe que o futsal aí passou por alguns problemas com a antiga federação. Então a CBF pegou a Liga Nacional, está tentando melhorar, vai melhorar o regulamento, mas eu acredito que essa temporada seja muito boa aí. É legal, cara, de verdade, mas eu concordo com o Renato, cara. Um pouco inchada e não vejo muito sentido em ter turno e retorno, né? No caso são 42 jogos para depois Sim. você ainda classificar 16. Ou seja, Sim. só 8 são eliminados nessa primeira brincadeira aí. Você tem muitos jogos para Não, pouco só eliminados, seis, né? só seis. 6, né? Só fiz seis são conta. eliminados. Só Só 6, seis. verdade. Pior ainda Sim. então a situação. Eu acredito, Álvaro, que seja por conta do calendário. Hoje, se eu não estiver enganado, só tem duas competições, Matheus me corrija se eu estiver errado, de futsal no Brasil. Competições nacionais, que é a Liga e a Taça Brasil, não é isso? Isso. Eles jogam os Isso. estaduaizinho também, né? Igual. Sim. Mas, Renato, eu acho que a competitividade fica comprometida. Se você tirasse Não. uma oitava de final ali, caísse já direto numas quartas, questão de calendário não ia se Entendi. afetar tanto, não. Não, sim. Você fala classificar somente os 8. Entendi. Ia ter mais Sim. competitividade, né? Poderia ser, com certeza. De repente fazer ali um quadrangular, 2 grupos de 4. Botava até ali todo mundo junto mesmo como mas pra manter, né, a É. posição. Poderia ser. Campeonato bem movimentado. Ou fazer, então, já que querem classificar os 16, como é na NBB, que os 3 primeiros, ou os 2 primeiros, não sei, já se classificam direto para Verdade. as quartas de final. Mas aí não daria pra ser 16, né? Aí ia ter que classificar, sei lá, 12, 12, sim. 14, enfim. Mas isso seria uma ótima alternativa. Seria uma ótima alternativa. Mas, de qualquer jeito, Matheus, a competição é importante, né? E fala pra gente, então, os favoritos. Favoritos, vamos lá, os favoritos. O atual campeão, Cascavel, é um dos favoritos também para essa temporada. Temos Joinville sempre é muito forte aí no futsal, tradicional lá em Santa Catarina. Pato Branco também vem, é um timezinho muito chato também, gosta de apontar de vez em quando. Tem o Sorocaba, que a gente sabe que é um dos melhores times aí do país. O Corinthians tem um timezinho, tem um time forte, aí a gente sabe também que a torcida gosta de comparecer, a torcida é forte. Também tem o Marreco, tem até o clássico Pato e Marreco aí. Quando tiver um clássico Pato e Marreco, vejam que é bastante legal, uma atração aí da Liga Futsal. Costumam pegar fogo aí nesses clássicos. Claro que não posso esquecer do Carlos Barbosa, tô até com a camisa aqui. Boa. Tradicional, Carlos Barbosa. Então esses são os meus favoritos. O Sorocaba. É seu time no futsal, Carlos Barbosa? Meu time.
É. Vários jogos. Eu vejo Atlântico, Jaraguá também mas tradicional. daqui a pouco você tá falando todos os times, né? Pô, não, cara. Pô. Não, Perguntei os Atlético- favoritos aí, Renato. O cara falou a tabela inteira. É. Ele quer ficar bem Ó. com todo mundo. Você Ó, entendeu? Pato, Maré, Aí depois ele vai Cascavel. falar lá, ó. Falei que era favorito, ó É lá. por isso que tem 22 Corinthians. equipes. É a liga mais competitiva aí das Américas. Isso aí. Não, mas assim, são esses os favoritos. Mas a temporada promete. A Liga Futsal vem crescendo, o pessoal vem comprando a ideia também. A gente vê o engajamento nas redes sociais também, Twitter. Ali, então, quem tiver oportunidade, veja o futsal que é bastante legal. Assistam no Sport TV, não é isso, Matheus? Isso aí. Bom, então é isso, meus amigos. Isso aí. Vamos encerrando o Fechamos. programa de hoje? Não. O que você tá esquecendo de nada? O que foi? Momento BBB. B. Essa semana. Plantão. Nessa semana eu tô revoltado aí com o momento BBB. Acho que nem vou fazer momento BBB, não, hein, o Renato? Ah, que isso. Não, tô revoltado com o nosso Paulo André. Tomou uma punhalada pelas costas, cedeu ali a liderança pra Lina e a Lina botou ele no paredão. Você acredita, cara? Caraca. Que isso? E vem cá, você acha que ele cai amanhã ou não? Não. O Paulo André segue fortíssimo. Eu acho que esse paredão tá entre Lucas e Pedro Scooby. Paulo André segue aí pras cabeças. Eu acho que a galera vai botar Tomara. no Lucas. Vai Tomara. chegar na Vou final. botar no Lucas. Como é que Isso é, aí. Matheus? Vou botar no Lucas. Matheus Acho que tá a galera fazendo vai mutirão no Lucas. aí, hein? Matheus tá fazendo Isso. mutirão. Ué, você que falou, tem que votar no Lucas. Bota no Lucas aí. É isso aí. Mas, pô, covardia fazer isso com o cara, né? Foi, cara. Ele, abriu mão ali na prova Cedeu do a líder. liderança e. Foi colocado no paredão sem pena. Mas É bom pra ele segue. aprender, não Coração cai mais. puro, coração puro. É. Mas ele foi também um pouco inocente nessa, viu? Que isso sirva de lição, né, Sim. Renato? Sim. BBB E estamos na é igual as torcida. pistas de corrida. Você não pode dar espaço pro outro, não. Senão atropela, exatamente. É isso aí. Vamos ver, hein? Vamos torcer. Torcida pra Paulo André aqui, hein? É isso aí. E segunda-feira que vem tem mais. Momento B. E mais conversa esportiva, né, meus amigos? Isso aí. Semana que vem a gente vai falar Valeu. de bastante Aí, ó, coisa também. não se esqueça, hein? Copa do Nordeste tem o clássico do quê? Os Leões. Valeu, obrigado a todos que nos assistiram. Valeu, hoje. rapaziada. Obrigado, valeu, galera. Obrigado, galera. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.